Carolina Bello e este é o podcast Viajar Correndo. Em nosso 8º episódio, vamos falar sobre corridas de montanha. Dia 11 de dezembro é o Dia Internacional da Montanha. Muitos corredores têm uma relação com ela, até mesmo mística. E como há muita confusão com os termos usados nas corridas que envolvem o mundo natural, este podcast busca também explicar esses termos. Tem diferença entre corridas de montanha, corrida de trilha e cross-country? Sim, tem diferença. Como todos esses tipos de corridas acontecem na natureza, muitas vezes as pessoas confundem os termos e acabam empregando como se todos fossem sinônimos, mas não são. A gente começa com a mãe de todos, digamos assim, que é o cross-country. Essa modalidade de corrida acontece em terrenos não pavimentados como grama ou terra batida. Elas podem ou não ter obstáculos naturais. Nas competições oficiais, as distâncias são de 10 km nas categorias adulto, masculino e feminino, 8 km na categoria juvenil masculino, 6 km nas categorias juvenil feminino e masculino sub-18 e, por fim, 4 km na categoria sub-18 feminino. Os percursos podem ter essa distância, mas o mais comum é que seja feito um circuito e os atletas ficam dando voltas até completar a distância final. O cross-country teve origem na Inglaterra por volta de 1870 como uma brincadeira chamada de caça ao coelho, jogo em que os participantes ou equipes tinham que fazer um percurso pelos campos sem errar, marcado com papel deixado por uma equipe adversária, razão pela qual também era chamada de caça ao papel. As corridas cross-country geralmente são pouco praticadas pelo público, mas são muito indicadas para os treinos de fortalecimento. Segundo a International Association of Athletics Federations, a famosa IAAF, as corridas de montanha são aquelas realizadas fora do asfalto e que envolvem um número considerável de subidas ou subidas e descidas. Para ser efetivamente uma corrida de montanha, o percurso deve ter no máximo 20% de superfície pavimentada e um mínimo de altimetria acumulada, que é a soma de subidas e descidas, tendo como base o nível do mar variando de acordo com a distância. As corridas de montanha são classificadas como subida clássica, subida e descida clássica, vertical, longa distância e revezamentos. Na vertical, ela deve ter pelo menos 1.000 metros de elevação vertical positiva e ser medida de maneira certificada com uma precisão de mais ou menos 10 metros. Já a longa distância, a quantidade total de subida na corrida deve exceder 2.000 metros e os revezamentos, o ganho da distância e elevação de cada etapa individual, deve respeitar os parâmetros das categorias clássicas. Em todas as categorias, exceto a vertical, a inclinação média deve estar entre 5% ou 50 metros por quilômetro e 25% ou 250 metros por quilômetro. A inclinação média é de aproximadamente de 10 a 15%. Estes limites não se aplicam à categoria vertical, onde a inclinação não deve ser inferior a 25%. Dentro da corrida de montanha encontra-se a modalidade skyrunning. Ele é o tipo de competição de corrida de montanha onde se atinge ou ultrapassa os 2.000 metros de altitude, que tem inclinação além de 30% e que não exige escalada técnica acima do grau 2, dentro da escala francesa. Regulada pela ISF, International Skyrunning Federation, ela pode ser Sky Race, corridas entre 20 e 30 km em altitudes entre 2.000 e 4.000 metros acima do nível do mar, quilômetro vertical, competições com 1.000 metros de desnível positivo em terreno natural e cuja distância total não exceda 5 km, Sky Marathon, provas entre 30 e 42 km com tolerância de 5%, com um mínimo de 2.000 metros de desnível positivo acumulado e menos de 15% dos percursos em asfalto, Ultra Sky Marathon, corridas com mais de 50 km e mais de 2.500 metros de desnível positivo acumulado. As corridas de trilha, segundo a International Trail Running Association, ITRA, são corridas em ambientes naturais por caminhos, trilhas, montanhas, florestas, planícies, praias e até em locais cobertos por gelo e neve, com o mínimo possível de vias calçadas ou pavimentadas que não devem exceder 20% do percurso. As corridas de trilha não têm limite
limites para ganho ou perda de distância ou altitude. As distâncias podem variar de 5 km a mais de 200 milhas. Então, de acordo com o que vimos, a grande maioria dos eventos fora do asfalto em nosso país se encaixa na definição trail running, né? E por que dia 11 de dezembro é o Dia Internacional da Montanha? O dia 11 de dezembro é considerado o Dia Internacional da Montanha. Ele foi criado em 2003 pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas para que as pessoas e entidades realizem ações e planejem um futuro sustentável para as montanhas. Não há um motivo direto para a escolha da data. Como a destruição e a degradação paisagística das montanhas têm aumentado, havia necessidade de criar uma data para conscientização. O tema para o Dia Internacional da Montanha de 2020 é a biodiversidade da montanha. As montanhas, por conta de sua topografia única, zonas climáticas comprimidas e isolamento, criaram as condições para um amplo espectro de formas de vida. A biodiversidade abrange uma variedade de ecossistemas, espécies e recursos genéticos, e as montanhas têm muitas variedades endêmicas, ou seja, que só existem ali. A ONU aconselha a não ignorar a importância da preservação das montanhas, porque pode constituir um grave problema para a humanidade. Além de toda a biodiversidade, é nas montanhas que estão as nascentes de água doce, uma fonte vital. E aí, você já participou dos 3 tipos de corrida? Qual o seu preferido? Este foi o 8º episódio do podcast Viajar Correndo. Aguardo você na sexta-feira que vem com mais algum tema relevante sobre o mundo das viagens para participar de corridas. Um super beijo e até a próxima!